goleiro fez a defesa e ele É. estava já com o zagueiro chegando na hora que ele foi finalizar, né? Ele E não tem que estava tão à vontade para finalizar. E o Pedro reclamou, mas não tinha como ele passar para o Pedro, porque está atrás dele. O Exato. cara, ele roubou a bola, estava de cara para o gol. Aí o Everton, um grande goleiro, saiu bem e chegou um jogador, não lembro que foi o Giai, não sei, jogou tentando travar, que atrapalhou a finalização dele. Ele poderia ter feito gol, claro, mas, cara, reclamar do Luiz Araújo ontem, eu acho uma Não maldade, cara. dá. Pô. Não E essa dá. jogada só aconteceu porque ele foi lá e roubou a bola e arrancou com ela. Pô. O cara deu assistência, fez gol, jogando do lado. Acho que todo mundo pensou, pô, ele vai mudar daqui a pouco o Luiz para o outro lado e botar o Gerson ali. E ele até falou na coletiva que não foi ideia dele, o Tite, né, que foi da comissão técnica e tal, mas enfim, independentemente do pai da criança, funcionou. Eu acho que é uma maldade. Eu acho que o Luiz Araújo, eu falei isso ontem, é o patinho feio do time do Flamengo. As pessoas não valorizam, é um jogador útil, cara. E eu faço aqui a observação de novo que eu já fiz. Entre muitas críticas que a gente faz à diretoria, cara, no mercado internacional, os jogadores que o Flamengo contratou e pagou multa rescisória, que são aqueles que nem pesam mais, que você paga salário e paga multa, embora o jogador que chega a ser multa também não é de graça, não é de graça, é caro também, mas eles são mais caros ainda. Todos deram certo. Todos. O Andrés Pereira estava emprestado. Esse não entra na conta. Foi empréstimo só. E fez uma lambança histórica, mas não fosse aquele que estava no Flamengo até hoje. Né? Certamente teria sido comprado. O Vidal. O Vidal não brilhou tanto, mas ele foi útil. Ele ganhou 2 competições, jogou várias partidas, fez bons jogos até. Não foi o Vidal de outros tempos, porque já não era mais o Vidal de outros tempos. Né? E foi também um jogador que no Flamengo não pagou multa. Pode pegar a lista inteira de quem o Flamengo pagou multa. Todos deram retorno técnico. Uma fase ruim ou outra, Cebolinha teve, Ayrton Lucas teve e tal, mas todos vingaram, todos. E o Luiz Araújo é mais um. Então, assim, foi caro, foi caro. Mas, cara, o cara tem assistência, tem gol, tem números ótimos. E é um jogador, assim, de uma postura mais humilde, eu diria, sabe? Não tem muito estrelismo, tudo vai ali, faz o jogo dele, se dedica. Ontem beijou o escudo ali, me pareceu até uma reação meio espontânea. O cara vai se envolvendo com o clube, sabe? Vai, porque ele surgiu no São Paulo e foi embora, né? Foi para a França, Estados Unidos, o pessoal esqueceu dele, agora que ele está podendo aparecer aqui no Brasil. Pô, ele entrou contra o Grêmio, né? Entrou, resolveu. Ontem ele entrou do lado errado ali, que não é o lado certo dele, é o direito, joga o pé invertido. Cara, o cara decidiu o jogo, pô, deu assistência e fez um gol, meu irmão. Pô, aí vamos reclamar, porque numa bola o goleiro, que é um goleiraço, conseguiu defender. Acho maldade isso. Aí querem que o Luiz Araújo seja o Zico. Não é o Zico, cara. É o Luiz Araújo, que é um jogador muito útil. Está de parabéns ele, cara. De parabéns. Até É. pela postura. Não tem marketing, não tem nada. O garoto vai lá, joga o dele e ajuda muito o time. Volta a marca, dá carrinho, às vezes até exagera um pouquinho. Não tem medo de chutar pro gol. Erra muito que ele não tem medo de chutar pro gol. Abriu, ele arrisca, tem confiança. Estou gostando muito de ver. Para mim está sendo uma surpresa muito agradável a temporada do Luiz Araújo. E a postura dele me chama muita atenção positivamente. O garoto que joga pro time, sabe? Ajuda muito. Eu fico muito tranquilo, ô Mauro. Tem até um dado que eu vou trazer também, mas eu fico tranquilo porque, tipo assim, eu costumo, entre aspas, né, assim, defender o Luiz Araújo já tem um tempo, né? Eu gosto muito do futebol do Luiz Araújo, porque eu acho que, inclusive, a torcida às vezes pega muito pesado. Eu não sei se é porque. Não estou falando que é isso, que eu não tenho como afirmar, né? Mas não sei se tem aquele saudosismo do time de 2019, porque o Luiz Araújo barrou o Everton Ribeiro ano passado. Não sei se tem isso, ou ficou com a camisa 7, o pessoal queria que fosse o Dela Cruz, enfim. Mas o Luiz Araújo, cara, é um jogador importante e eu acho um muito bom jogador. E aí, um dado, Mauro, até inclusive, que eu acho que é legal falar, ele é o jogador com maior participação de gols do Flamengo do Brasileiro. Então, de todos o time, de todos os jogadores, ele é o que mais tem participações de gols. E ele virou até um ponto forte também na bola parada, né, Mauro? Porque o aproveitamento dele, principalmente em cruzamentos, né, número de assistência, participações de gols, gente, gols e assistências, tá? Tá ele e o Pedro lá no topo. Então, não é só esforço, né, Mauro? É resultado também do Luiz Araújo, né? Ele tá trazendo resultado pro Flamengo, né? Ele tem números ótimos, ele participa de. Outro dia eu vi lá uma comparação do SofaScore. O Com o Luiz Luiz Henrique, que é Henrique. o melhor jogador do Botafogo hoje, é o Luiz Henrique, é o mais decisivo, ainda mais com o Júnior Santos machucado, né? E os números dele são melhores do Luiz Henrique. E com o tempo de minutagem em campo até maior do Luiz Henrique. Mais gols, mais assistências, mais chances claras criadas, todos os índices. Impressionante. E o Luiz Henrique é um belo jogador, hein? Que o Flamengo queria contratar. Mesmo. Não estou aqui desmerecendo o Luiz Henrique, não. Estou valorizando o Luiz Araújo por ter números melhores do que o do ótimo Luiz Henrique.
Então, o torcedor tem que olhar para esse jogador com um pouquinho mais de atenção e respeitar. Né? Não dá para ficar de todo respeito ao colega aí, mas, pô, ele perdeu. Pô, aí você quer o cara infalível, sabe? Eu acho que ele jogou muito bem, muito bem. E assim, você entra no meio do jogo, né? Um jogo desse. Você entra lá e vai jogar do outro lado. Você joga na direita, vai jogar na esquerda. O cara vai lá e, pô, decide o jogo, pô. Ô, Léo, eu acho até que um ponto positivo também do Luiz Araújo, que eu acho que tem que ser falado daqui a pouco, né? Eu vou aproveitar você que teve lá dentro das quatro linhas. A gente fala tanto que o Gerson é Coringa, que o Dela Cruz é Coringa, mas o Luiz Araújo também. Vamos lembrar, no passado, no Brasileirão, a gente fazendo live aqui, eu lembro que a gente falou muito sobre um Flamengo e Fortaleza, que o Flamengo ganhou lá no Castelão, que o Luiz Araújo foi o segundo gol, o Luiz Araújo jogando de falso 9. Então, ele joga de falso 9, o ponto forte dele é na direita. Ele ontem jogou na esquerda. A gente chegou a ver alguns jogos recentes durante a Copa América, que o Flamengo estava sem muitos jogadores. Ele quase como meia, ele mais centralizado. Então, enfim, tem isso também, né? Além de ser um patinho feio, né? Talvez porque não tem a grife, né? Ou não tem história no Flamengo, mas é um jogador que está sendo muito útil e também um coringa, né? Joga em várias partes do campo, né, Léo? Taticamente evoluiu demais, né? Eu já falei isso aqui e reafirmo, né? Para o treinador é importantíssimo, é fundamental ter um jogador como o Luiz Araújo, né? Que faz um trabalho que às vezes para o torcedor não é reconhecido. Internamente para os companheiros tem uma força, um impacto impressionante. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Não estou lá no dia a dia do vestiário, mas sei o trabalho que ele faz. E dentro dessa crescida, né, que ele teve taticamente, né, você falando, jogando pelo lado direito, que é o lado forte dele, jogando com o pé invertido, transitando por dentro, até dentro, né, da equipe do Flamengo, que às vezes busca, né, esse trabalho dos atacantes, dos extremos, trabalharem por dentro para abrir o corredor para os laterais, né, uma dinâmica que o Flamengo e o Tite também utiliza bastante, e trabalhando ontem no lado bom, no lado predominante, como eu gosto de falar. Eu até entendi o Tite inicialmente, até porque o Gerson estava aprendendo muito bem ali, o Felipe Anderson e o Caio Paulista, o Varela, né, em alguns momentos descendo muito bem, e ele não quis mexer. Né, e coloca também o próprio Luiz Araújo para castigar o Giai, que sofreu uma barbaridade, né, com o Richard Rios improvisado para marcar lateral. Não tem nem característica, aí que eu te falo que é o erro do Abel Ferreira, mas enfim, né, ele se acha um grande treinador, né, e não conseguiu ter a reação para fazer as trocas. Mas é o Luiz Araújo que vem crescer. Pode falar, Alan. Não, e só para completar, Léo, você que fala muito de tática, né? Ontem, por exemplo, não sei se a comissão técnica do Flamengo teve essa percepção, o Jai estava fechando muito a marcação para dentro. Tanto que se a gente pegar com alguns segundos, aquele lance do Cebolinha com 10 segundos logo, 10, 15 segundos, né? Se o Cebolinha talvez fosse canhoto, talvez ele tivesse cruzado e poderia ser gol do Flamengo. Ele perdeu já e chega quando ele ajeita o corpo para estar com a direita. E talvez se o Luiz Araújo tivesse na direita, no lance do primeiro e segundo gol, talvez a assistência não saísse tão perfeita, né? E nem a finalização. Porque bater ali com a perna cruzada ali é muito mais fácil do que ele ter que ajeitar o corpo, tentar tirar do Everton. Então talvez possa ter tido essa percepção também, né? E essa leitura que você fez, né, ali ao meio espaço, e quem atacava aquele meio espaço era o Ayrton Lucas. E quem estava marcando o Ayrton Lucas? Fazendo uma força danada o tempo inteiro para marcar o Ayrton Lucas. O Richard Rios. Não tem característica nenhuma. E ele fazia o Ayrton Lucas, o primeiro lance do Flamengo com menos de um minuto, Alan, foi o Cebolinha, podendo cruzar uma batida de perna esquerda. Por quê? O Ayrton Lucas ataca o meio espaço, se você percebeu, o Richard Rios fazia uma força danada, porque não tem característica. Aí mexeu no Aníbal Moreno, que teve que fazer a cobertura, mexeu no Giai, que deu passo para dentro, mexeu no Vitor Rios, né, que era o zagueiro do lado direito, mexeu em toda a estrutura do lado direito, e aí abriu o corredor para o Cebolinha. E aí o Ayrton Lucas inteligentemente rola para o lado esquerdo, ele poderia ter cruzado, como você colocou muito bem, de perna esquerda a batida. Né? Então, aquilo ali é a leitura do treinador. Se ele não consegue ter uma leitura mínima para fazer a troca, por isso que eu te falo, não foi o Palmeiras, foi o treinador covarde do que foi o Abel Ferreira ontem. Ou não teve leitura para fazer e coragem para fazer as trocas. Né? Então, até para encerrar, né, um Luiz Araújo que vem crescendo bastante, é um jogador fundamental. Né? E agora, né, de forma efetiva, contribuindo com mais gols, mais assistências, fatalmente é um jogador que vai ser muito importante nessa trajetória do Flamengo ao longo da temporada. Não?